Uma nova fase da Operação Lesa Pátria cumpriu mandados de busca e apreensão contra o general Ridalto Lúcio Fernandes. Ele foi diretor de logística do Ministério da Saúde no governo Bolsonaro. A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão nesta quadra residencial em Brasília. O alvo foi Ridalto Lúcio Fernandes, que é general da reserva. Ridalto participou dos atos golpistas de 8 de janeiro e é apontado como integrante dos Kids Pretos. O nome é utilizado para identificar militares da reserva e da ativa que ocupavam cargos de alto escalão durante o governo do ex-presidente Bolsonaro e que supostamente são treinados para participarem de missões de alto risco. Ridalto foi diretor de logística do Ministério da Saúde, nomeado pelo também militar Eduardo Pazuello. Ele ocupou o cargo até o último dia do governo Bolsonaro. De acordo com as investigações, o general é considerado um dos idealizadores dos atos golpistas de 8 de janeiro. Segundo a PF, Ridalto também teve as contas bloqueadas, além do celular, 2 armas e o passaporte apreendidos. Ele também prestou depoimento na sede da Polícia Federal em Brasília. A defesa do general Ridalto não retornou o nosso contato. A assessoria do Exército afirmou que a instituição não se manifesta sobre o processo de investigação conduzido por outros órgãos e que Ridalto Fernandes se encontra na reserva. Por isso, não ocupa nem desempenha função nas Forças Armadas. Uma audiência pública na Câmara Municipal de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, terminou em pancadaria e confusão. A confusão aconteceu durante uma reunião que tinha o objetivo de ouvir a população e receber sugestões de investimentos estaduais para o próximo ano. Participavam vereadores, deputados estaduais e moradores da cidade. Segundo relatos, as agressões começaram por conta de disputa por apoios nas eleições municipais de 2024. No vídeo gravado dentro da Câmara, é possível ver empurra-empurra entre pessoas presentes no plenário. Em nota, a Prefeitura disse que o prefeito da cidade, José Aprígio da Silva, foi agredido. A Guarda Civil Metropolitana foi chamada para separar a confusão, que continuou do lado de fora. O caso foi registrado como ameaça, lesão corporal e dano. No Rio de Janeiro, os governos federal e estadual anunciaram uma ação integrada para combater o crime organizado no Complexo da Maré. O encontro aconteceu no Palácio Guanabara, sede do governo do Rio, e contou com a presença do governador Cláudio Castro, do secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, e representantes das polícias rodoviária federal, civil e militar e do Corpo de Bombeiros. As autoridades discutiram as ações que serão adotadas para combater o crime organizado, entre elas o reforço da segurança pela Força Nacional. Os agentes ficarão no entorno do Complexo da Maré, dando apoio às ações policiais. Em eventuais incursões, quer dizer, quem vai atuar são as forças especializadas do governo do estado, de forma que não há uma necessidade de algo específico, porque não haverá ocupação e as incursões, como o governador colocou, serão feitas pontualmente a partir de informações de inteligência por forças especializadas. A Força Nacional vai cumprir um papel de retaguarda, de apoio ao governo. A decisão foi tomada após a divulgação de uma investigação da Polícia Civil que revelou um centro de treinamento para os criminosos enfrentarem as forças de segurança, realizado dentro do conjunto de favelas que fica na zona norte do Rio. Os criminosos contam com armamento pesado e até explosivos para simular confrontos. Segundo o governador Cláudio Castro, não haverá ocupação para o enfrentamento do crime organizado no Complexo da Maré, e sim incursões, que vão contar com inteligência, investigação e tecnologia. Durante as ações na Maré, o governo também espera começar a prender os mais de 1.000 criminosos identificados durante as investigações no Complexo de Favelas. Estamos dialogando com o Ministério Público, a Polícia Civil já fez a sua parte indiciando. E agora é esperar o Ministério Público fazer os pedidos e a Justiça aceitar. A hora que forem saindo esses mandados, com certeza terá uma força-tarefa para o cumprimento deles. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar a responsabilidade do Estado nas mortes de civis durante ações policiais.
O caso se refere à morte de Vanderlei Conceição de Albuquerque, atingido por um disparo de arma de fogo dentro da própria casa numa comunidade no Rio de Janeiro em 2015. O relator da ação, ministro Edson Fachin, votou pela condenação da União e do Estado do Rio de Janeiro com pagamento de multa aos familiares e de pensão vitalícia. Para Fachin, sem perícia conclusiva, há responsabilidade do Estado. O julgamento no plenário virtual termina no dia 6 de outubro. A Justiça determinou o cumprimento de medidas cautelares para os 4 policiais militares envolvidos na morte do adolescente Tiago Flauzino em agosto, na comunidade Cidade de Deus, zona oeste do Rio. Rony Lima, Diego Leal, Aslan de Faria e Silvia dos Santos, presos por fraude processual, poderão desempenhar funções administrativas na polícia. Já o capitão Diego Souza, que autorizou a ação irregular e havia sido afastado das funções, poderá desempenhar agora atividades internas. Na Bahia, mais 3 homens foram mortos hoje durante operações policiais. O número de vítimas chega a 64 nesse mês de setembro. Um suspeito morreu e outros 2 foram presos na manhã de hoje durante a ação contra o narcotráfico no bairro de Valéria, em Salvador. Policiais militares, civis e federais cumpriam mandados judiciais de busca e apreensão no local. Blindados da Polícia Federal auxiliaram na ação. Outras 2 mortes aconteceram durante a madrugada no bairro de Nova Brasília, também na capital baiana. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos foram baleados em confronto com forças de segurança durante a Operação Alvorada. Com eles, a polícia apreendeu um revólver, uma pistola, munições e drogas. A Bahia registrou pelo menos 64 mortes durante confrontos com a polícia neste mês de setembro. 61 delas foram de suspeitos de envolvimentos com o crime. Uma de um policial federal, o agente Lucas Caribé, e 2 policiais militares. Voltamos em 30 segundos. Foi bem sucedida a cirurgia do presidente Lula para tratar uma artrose no quadril, cirurgia que ele foi submetido hoje. Logo após o procedimento, os médicos conversaram com os jornalistas e por isso a gente vai a Brasília falar com a repórter Maria Ferreira, que tem as informações para a gente. Boa noite, Maria. Boa noite, Mauro. Boa noite, Amanda, e a todos que nos acompanham. O presidente foi direto da sala de recuperação para o quarto comum do Hospital Sírio-Libanês, aqui em Brasília, e não precisou ir para a UTI. Esse procedimento começou por volta de meio-dia e terminou às 1h13 da tarde. Ele também fez um segundo procedimento para uma correção nas pálpebras. Por volta de 5 da tarde, quando começou a coletiva com a equipe médica, o presidente já estava acordado, conversando e também se recuperando da anestesia. Segundo o médico ortopedista Dr. Giancarlo Polezello, o presidente já pode começar os exercícios de fisioterapia o quanto antes e ainda na cama mesmo. Nesse início de recuperação, o presidente Lula vai precisar de um andador. Vamos ouvir o que disse o doutor. Geralmente, o paciente que é submetido a uma cirurgia desse porte, ele tem problemas de equilíbrio até reaver o seu equilíbrio. Isso demora algumas semanas. Então, o andador é desejável para que ele não tenha problemas de equilíbrio. E olha, a expectativa é que Lula fique aqui no hospital pelo menos até terça-feira. Boletins médicos vão ser divulgados pela equipe diariamente para atualizar o estado de saúde do presidente. E aí, pelas próximas 3 semanas, Lula vai despachar do Palácio da Alvorada. E para viajar, para fazer as viagens internacionais que ele costuma fazer, só daqui a entre 4 e 6 semanas. Eu lembro que essa cirurgia no quadril, ela é indicada quando outros tratamentos não estão mais dando resultado. E aí esse procedimento é feito para dar mais qualidade de vida para o paciente. A repórter Estela Freitas fez uma reportagem para explicar sobre a artrose no quadril e também a cirurgia que o presidente fez. Vamos acompanhar. Diagnosticado com artrose no quadril, Lula vem reclamando de dores intensas nos últimos meses.
O problema causa o desgaste das cartilagens que revestem a cabeça do fêmur e o acetábulo, que é a parte da bacia que, junto ao fêmur, forma a articulação do quadril. Essas cartilagens agem como amortecedores, mas com o tempo elas podem se desgastar, deixando os ossos sem a proteção natural. É uma patologia progressiva, então vai gastando. É que nem pneu de carro, é o exemplo que eu dou. Você tirou da concessionária, começa a gastar o pneu. No início do quadro é só dor, é uma dor mais leve. A gente trata com medicamentos e principalmente fisioterapia de fortalecimento da articulação. Há 6 anos, Fátima descobriu que tinha artrose. É uma dor insuportável, é como se você enfiasse uma faca na minha virilha e ficasse mexendo lá, porque o osso ficava arrastando, eu não conseguia nem ficar deitada. Ela começou a fazer o tratamento conservador, que ameniza os sintomas e evita o avanço da doença, mas não melhorou e por isso foi encaminhada à cirurgia. O procedimento é o mesmo ao qual o presidente Lula foi submetido. Ele consiste na retirada da cartilagem danificada e dos ossos lesionados, substituindo tudo por uma prótese. No lugar da cabeça do fêmur, o cirurgião coloca uma haste e uma esfera que vai funcionar como uma nova cabeça do osso. No acetábulo é colocada uma cúpula. Entre essa cúpula e a esfera vai um componente para garantir o menor atrito possível. Depois da cirurgia, o paciente é estimulado a se movimentar gradativamente, inclusive com o apoio de andador, muletas e bengala, já a partir do dia seguinte. É recomendado que a fisioterapia comece ainda na fase de internação e em cerca de 2 semanas de recuperação, o paciente já pode começar a andar sem a necessidade de apoio, mas a fisioterapia deve continuar por um período de 3 a 6 meses, quando o paciente já vai estar preparado para retomar as atividades de rotina. O fisioterapeuta já na área hospitalar vai trabalhar essa região onde foi realizada a cirurgia, dando ao paciente o conforto com relação à dor e desenvolvendo para ele toda essa função muscular e movimentos que foram perdidos durante a identificação da patologia. Fátima fez 2 cirurgias para inclusão de prótese. A primeira no lado esquerdo do quadril em 2021 e a segunda no lado direito em 2022. Hoje, aos 61 anos, consegue ter uma vida normal. Eu faço tudo, eu não tenho restrição de nada. Eu posso ir à praia, entrar na água, sair da água, posso caminhar normal e posso fazer minha musculação diária. Lula já passou por outras 2 operações no quadril, a última no dia 26 de julho, quando foi submetido a uma denervação percutânea, um procedimento minimamente invasivo para diminuir a dor. A deputada federal e presidente do PT, Gleice Hoffmann, vai fazer uma cirurgia amanhã para tratar uma obstrução coronariana. A parlamentar descobriu o problema depois de fazer exames de rotina. Ela está internada em Brasília desde ontem. Gleice Hoffmann divulgou a notícia em uma rede social e na mensagem diz que está bem e sendo cuidada. Em nota, o hospital informou que o procedimento é rotineiro e que a paciente está assintomática e clinicamente bem. Hoje, o ministro Luiz Roberto Barroso deu a primeira entrevista coletiva depois de tomar posse como presidente do Supremo Tribunal Federal. O novo presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça apresentou à imprensa os secretários que vão assessorá-lo. São eles que vão ajudar Luiz Roberto Barroso a implantar um novo modelo de gestão na Corte. Segundo o ministro, esse modelo será focado em 3 eixos: o de aumentar a eficiência da justiça com o avanço das pautas sociais, o relacionamento com a sociedade e a comunicação, para evitar que as decisões da Corte sejam mal interpretadas. Conseguirmos explicar para a sociedade com mais clareza o que a gente faz e por que a gente faz. As pessoas podem discordar, porque a gente decide as questões mais divisivas da sociedade. Vai ter sempre alguém discordando do que a gente faz, mas evidentemente discordar depois de entender. Luiz Roberto Barroso vai comandar a Suprema Corte pelos próximos 2 anos e logo de início terá uma pauta com temas polêmicos: a descriminalização da maconha e a liberação do aborto até 3 meses de gestação. O ministro explicou a atuação do STF nessas discussões e negou um suposto tom político da Corte. O Supremo não pode dizer: não quero decidir esse assunto não, porque vai me trazer muita chateação. Não é assim que funciona a vida na democracia
brasileira. No tocante à questão de drogas, nós estamos mantendo as mesmas sanções que estão no Código Penal, determinadas pelo Congresso Nacional, mas tratando essas sanções como sanções administrativas em lugar de sanções penais. Mas as penas são as mesmas e sem a prisão. O presidente também adiantou que vai dar ênfase na continuidade do julgamento dos réus acusados de participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro e comentou as críticas da OAB sobre o julgamento em plenário físico. Eu acho que a OAB está no papel dela. As pessoas e as instituições da vida às vezes têm papéis diferentes. Mas eu, pessoalmente, acho que o julgamento em plenário virtual, ao contrário do que às vezes se supõe, não interfere com o direito de defesa. Barroso também comentou outro tema polêmico, o marco temporal para demarcações de terras indígenas. Na semana passada, o STF julgou que o tema é inconstitucional. Nesta semana, o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei que trata do mesmo assunto. O presidente do STF disse que não há crise entre os poderes. Eu, honesto e sinceramente, diria que não vejo crise. O que existe, como em qualquer democracia, é a necessidade de relações institucionais fundadas no diálogo, na boa vontade e na boa fé. E disso eu não tenho nenhuma dúvida que acontecerá. Barroso também falou sobre os nomes cotados para assumir o cargo deixado no STF pela ministra Rosa Weber. O ministro lembrou que a escolha é uma prerrogativa do presidente Lula, mas manifestou apoio à ideia de que seja uma mulher. Todo mundo assistiu o meu discurso ontem e sabem que eu defendo a feminilização dos tribunais de uma maneira geral. Mas eu repito, essa é uma prerrogativa do presidente. Ontem, na festa da posse, na Associação Nacional dos Magistrados Brasileiros, Barroso subiu ao palco e cantou Aquarela Brasileira com Diogo Nogueira. Estava no Ceará, terra de Apuã, de Iracema e Tupã. Foi animado. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para reconhecer a omissão do Congresso na regulamentação da licença paternidade. A ação foi apresentada em 2012 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde. A maioria do plenário votou para que em até 18 meses, Câmara e Senado regulamentem a licença paternidade. Atualmente, enquanto não há uma lei que trate do tema, o prazo da licença é de 5 dias. O julgamento havia sido suspenso por um pedido de vista da ministra Rosa Weber, que reconheceu a omissão do Congresso. Ela afirmou que o prazo reduzido da licença paternidade ajuda a perpetuar a discriminação contra mulheres no mercado de trabalho. O julgamento é em plenário virtual e termina no dia 6 de outubro. A Anvisa autorizou um ensaio clínico com um medicamento à base de células geneticamente modificadas para o tratamento do câncer. Essa pesquisa foi desenvolvida no interior de São Paulo pela Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto, em parceria com o Instituto Butantan. No tratamento, células do paciente são reprogramadas para destruir as cancerígenas. A terapia é voltada para casos de leucemia e linfoma. A gente usa o próprio sistema imune do paciente. A gente tira os linfócitos do paciente na corrente sanguínea, que são células de defesa, e em laboratório modifica eles geneticamente para que eles reconheçam algum tipo de câncer. Com linfoma em estágio avançado, Paulo foi voluntário da pesquisa. Ele vai passar por acompanhamento, mas os exames já mostraram que ele está livre do câncer. Isso para mim é muito confortador, eu não ter mais aquela rotina estressante de eu não saber em que momento que eu tinha que estar entrando de emergência no hospital de novo, entendeu? Eu sempre voltava para casa e sempre com aquela sensação de que a qualquer momento eu poderia ter uma recaída de alguma coisa enquanto eu tratava o linfoma e teria que voltar para o hospital e ficar internado. A pesquisa está na fase clínica inicial. A Anvisa recebe informações detalhadas sobre a segurança e a eficácia em todas as etapas do tratamento. O planejamento prevê ações até dezembro de 2024. Se os resultados forem satisfatórios, a tendência é que a Anvisa dê autorização em definitivo para que a terapia seja oferecida pelo SUS, o Sistema Único de Saúde.
Nos Estados Unidos, essa terapia foi testada pela primeira vez em 2010, com resultados positivos. E em 2017, o procedimento foi aprovado pela FDA, agência com funções semelhantes à Anvisa aqui no Brasil. Esse produto vai para os Estados Unidos, faz a alteração genética e retorna ao Brasil para ser usado no paciente. E só que ao custo de mais de 2 milhões e meio de reais por tratamento, por paciente. O objetivo desse nosso estudo é produzir em território nacional, com tecnologia própria, barateando assim esses custos e que a gente consiga colocar ele no SUS, aumentando o acesso ao tratamento para as pessoas do Brasil. Depois de 27 dias internado, o ator Kaique Brito teve alta hoje à tarde. Em nota divulgada pelo Hospital Copador, Kaique teve as lesões tratadas com sucesso e está em condições de prosseguir com a reabilitação em casa. O ator, de 34 anos, foi atropelado na orla da Barra da Tijuca no dia 2 de setembro e teve politraumatismo e traumatismo craniano. Nesta semana, a polícia pediu o arquivamento do caso. A perícia concluiu que o motorista trafegava abaixo do limite de velocidade da via e não teve culpa pelo acidente. Que boa notícia, né? Quase todos os municípios do Amazonas estão sofrendo com a seca. O governo estadual estima que a estiagem pode afetar a distribuição de água e alimentos para cerca de 500 mil pessoas até o final de outubro. Em Manaus, a prefeitura também já decretou situação de emergência por conta da estiagem que afeta o Rio Negro. O nível das águas chegou próximo aos 16 metros, considerado baixo para a região. Em todo o Amazonas, 17 municípios enfrentam essa mesma realidade. No Acre, não há chuvas regulares há meses. Poços, rios e igarapés secaram. No município de Jordão, interior do estado, uma cena chamou a atenção. Uma caminhonete atravessa o rio Tarauacá e divide espaço com pequenas embarcações. Além da falta de chuvas, as queimadas tomaram conta do estado. Com isso, o número de casos de doenças respiratórias aumentou e as unidades de saúde estão lotadas. Com o rio seco, o abastecimento de água em Rio Branco fica completamente comprometido. A rede de captação não consegue realizar os trabalhos neste período. A tendência é que o nível do rio, que já está abaixo de 2 metros, continue baixando até o mês de novembro. Com isso, dezenas de bairros estão sem abastecimento aqui na capital. Para minimizar os danos, equipes trabalham com máquinas nessa estação para manusear as bombas para os pontos mais profundos. O comerciante Raimundo Nonato é uma vítima desse caso. Há semanas não cai água por aqui. As caixas estão vazias. Para sobreviver, os moradores precisam comprar de empresas privadas. É ruim para a gente que para residência, a gente tem comércio, é muito ruim. Por semana a gente está comprando em torno de 4, 5 mil litros d'água por semana. E ainda tem a dificuldade que muitos caminhão pipa, a gente liga para um, para outro, e é a maior dificuldade essa época para conseguir água. A Prefeitura de Rio Branco decretou situação de emergência por conta da seca. O prefeito Tião Bocalon declarou que já pediu apoio de 2 universidades para a escavação de poços na capital acreana. Como essa situação se repete todos os anos, a ideia seria encontrar uma alternativa para o problema. Então, uma saída que nós temos para isso daqui é, sem dúvida nenhuma, abrir os poços artesianos, fazer poço artesiano. Por isso, com esse decreto vai facilitar a gente fazer a parceria com a Universidade Federal do Acre, Universidade de Brasília, para vir fazer um belo estudo e, em seguida, definir aonde que nós vamos abrir 2 poços, perfurar 2 poços, um no segundo distrito, outro no primeiro, para a gente saber aonde é que tem água. O Igor Silveira está com a gente para falar sobre previsão do tempo. Igor, a gente sabe que essa época tende a ser mais seca no norte do país, mas isso é demais, é normal? Exatamente. Então, para essa época do ano, essa estiagem ela é esperada sim, mas segundo especialistas, desta vez está acima da média, viu? Olha, tudo isso por conta do El Niño e também o aquecimento do Atlântico Norte. Nesse mapa, a gente tem uma ideia da situação dos principais rios brasileiros. Essa área toda em verde significa estiagem, é o que a gente está vivendo ultimamente. Em vermelho, inundação e em amarelo,
atenção. Olha, amanhã tem previsão de chuva em algumas regiões, só que essa chuva ela não resolve a situação, viu? O sol continua também em todo o Nordeste e em partes do sul do país. Agora, quem quer saber como vai ficar o tempo no final de semana no Sudeste, eu vou dar as temperaturas. Olha só, 29 graus no Rio de Janeiro, 30 graus em Belo Horizonte e 27 graus em São Paulo. Agora, no domingo, esquenta um pouco mais. Olha aqui, 31 graus no Rio de Janeiro, 32 graus em Belo Horizonte e em São Paulo cai para 24 e tem previsão de chuva também, viu? Agora, eu vou dizer, em Nova York, uma tempestade assustou os moradores de lá e a gente vai ver a reportagem de Giovanni Dias, que tem os detalhes. Bom, então é isso. Um ótimo final de semana para você, Amanda, para você, Mauro. Obrigado, Igor. Obrigado. Bom fim de semana, boa noite para você. Valeu, boa noite. Falar de economia, a equipe econômica anunciou um novo bloqueio no orçamento. Os ministérios da Educação e dos Transportes foram os mais afetados. Cada pasta vai sofrer um corte de quase 166 milhões de reais. Em seguida, aparece o Ministério das Cidades, com quase 97 milhões. Os números foram divulgados pelo Ministério do Planejamento e Orçamento. No total, o novo contingenciamento foi de 588 milhões e 700 mil reais. Esse foi o terceiro corte anunciado pela equipe econômica, o que faz com que os bloqueios somem 3 bilhões e 800 milhões de reais. O objetivo é cumprir o limite de despesas previsto para esse ano. O programa Desenrola Brasil alcançou 126 bilhões de reais em descontos para renegociação de dívidas. Podemos? Ok? Ok. Tivemos um problema? Bom, pessoal, tivemos um probleminha no áudio da reportagem. Assim que retomarmos, exibiremos de novo a reportagem sobre o Desenrola Brasil. A taxa de desemprego no país caiu para 7,8% no trimestre encerrado em agosto. Esse é o menor nível desde 2015. A fonte de renda da Cleusa vem daqui, da venda de marmitas. Você tem que ter uma renda, algo para complementar o teu dia a dia, né? O teu bem-estar, a tua vivacidade e também o teu financeiro, a liberdade. A gente faz o horário da gente, você escolhe o que você vai fazer, você consegue satisfazer os teus clientes. Assim como Cleusa, cerca de 39 milhões de brasileiros trabalham na informalidade. É o que revela a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada hoje pelo IBGE. Nos últimos 3 meses, a taxa de desemprego no país caiu 7,8%. É o menor nível desde 2015. Nós temos uma melhora significativa na criação de empregos, né? Então, o melhor dado divulgado desde fevereiro de 2015. Então, uma criação tanto dos empregos formais quanto informais. Naturalmente, existe busca por empregos informais justamente pelo fato de ser mais fácil, até mesmo uma maior oferta de empregos informais. Um exemplo disso são as pessoas que trabalham com transporte, tanto transporte de carros por aplicativo e também os entregadores. A pesquisa revela também que aumentou em 1,1% o número de empregados com carteira assinada no trimestre. Cerca de 37 milhões de brasileiros estão em um emprego no setor privado, maior patamar em 8 anos. Número que reflete na taxa de desocupados, que apresentou queda de quase 6% e chegou a 8 milhões e 400 mil pessoas. Hoje a gente tem um cenário que você pode ter continuidade de um cenário positivo por meio, por exemplo, de incentivos do governo, programas relacionados à redução de impostos, favorecendo alguns setores da economia, o que isso geraria uma criação de vagas, mas, por outro lado, você tem um cenário internacional conturbado. Uma portaria publicada pelo Ministério das Cidades isenta os beneficiários do Bolsa Família do pagamento de prestações de imóveis comprados por meio do programa Minha Casa Minha Vida.
Para Mariane, o anúncio veio em boa hora. Ela é moradora do conjunto habitacional Rui Frazão, no Grande Recife, e beneficiária do Bolsa Família. Com o auxílio, ela sustenta 5 filhos. Que recebe Bolsa Família vem ser isento dessa taxa. Acho que várias pessoas vão se beneficiar e vão gostar desse projeto, né, que tem aí. Então foi positivo, gostou? Gostei, muito. Além dos beneficiários do Bolsa Família, quem recebe o benefício de prestação continuada também terá isenção no pagamento de parcelas do programa Minha Casa Minha Vida. O anúncio foi feito pelo ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho. Essa portaria regulamenta a isenção e estende o benefício para todas as famílias do Bolsa Família e do BPC que já tinham assinado os contratos. A medida vale para contratos das modalidades subsidiadas com recursos dos Fundos de Arrendamento Residencial, Desenvolvimento Social e do Programa Nacional de Habitação Rural. Outra mudança anunciada é a redução da quantidade de prestações para a quitação do imóvel. Ao invés de 120 meses, serão 60 para o pagamento das unidades adquiridas pelo Programa Nacional de Habitação Urbana. E beneficiários do Programa de Habitação Rural terão uma redução de 4% para 1% nas parcelas pagas. A portaria também fixa os valores máximos que cada família pode pagar nas prestações dos imóveis. Para famílias com renda bruta de até R$ 1.320, a prestação mensal deve ser de 10% da renda familiar, com parcela mínima de R$ 80. Já famílias com renda bruta entre R$ 1.320 a R$ 4.400, a prestação mensal deve ser de 15% da renda, subtraindo R$ 66 do valor. A Caixa Econômica Federal, instituição financeira responsável pelos contratos, tem um prazo de 30 dias para regulamentar as regras e os novos contratos entrarem em vigor. E olha só isso, a árvore mais famosa do Reino Unido foi cortada por um jovem de 16 anos. Considerado um ponto turístico, a Sycamore Gap, árvore de 300 anos, e foi um dos cenários do filme Robin Hood, Príncipe dos Ladrões, de 1991. O adolescente foi detido e, após pagar fiança, liberado. Não se sabe ainda quais motivos levaram o garoto a fazer isso. O corte da árvore causou grande comoção por ser considerada uma das paisagens mais icônicas do país. E que tristeza, né? Numa época em que a gente preserva o meio ambiente, Mauro, ver essa cena e ainda mais pela nova geração, garoto de 16 anos fazer isso. Que devia estar preocupado com a preservação e não com a destruição do meio ambiente. Exatamente. Na China, o tratador de um zoológico foi atacado por um hipopótamo. As imagens mostram o momento em que o homem corre para fora do recinto do animal, escorrega e cai. Na sequência é possível ver o animal que sai carregando algumas plantas da alimentação, larga no chão e abre a boca em direção ao tratador. É exatamente esse o momento, olha só. Gente, que susto essa bocarra. Que susto. O programa Desenrola Brasil alcançou 126 bilhões de reais em descontos para renegociação de dívidas. O anúncio foi feito pelo Ministério da Fazenda após o leilão para os credores darem os lances de descontos ser concluído. Podem ser renegociadas dívidas bancárias e não bancárias, como conta de luz, água, compras em lojas e mensalidades escolares. Essa fase é para pessoas que ganham até 2 salários mínimos e que tenham dívidas entre R$ 5.000 e R$ 20.000. No total, 654 empresas participaram. O programa alcançou 83% em desconto médio. O total de dívidas que foram a leilão era de 151 bilhões de reais. O programa pode ser considerado um enorme sucesso. Nós não esperávamos esse resultado, de maneira que os 151 bilhões se transformaram, vocês vão ver os números detalhados, em 25 bilhões. Agora nós estamos indo para a última etapa do programa, que pode atingir, pelos dados do sistema, até 32 milhões de CPF. A renegociação final dos débitos vai ser feita entre devedores e credores em uma plataforma digital. Ela deve estar disponível na segunda semana de outubro. Para acessá-la, os interessados devem se cadastrar no portal gov.br. Hoje, no Ceará, o vice-presidente Geraldo Alckmin defendeu o acordo entre o Mercosul e a União Europeia e disse que a taxa de juros no país deve permanecer em queda, reforçando as expectativas anunciadas pelo Banco Central.
Hoje pela manhã, o vice-presidente Geraldo Alckmin foi recebido no Palácio da Abolição pelo governador Eumano de Freitas. Alckmin destacou que o juro está alto, mas caiu 1% e deve permanecer em queda. À tarde, o vice-presidente veio para a Federação das Indústrias do Ceará, onde falou que o presidente Lula se esforça para que seja estabelecido o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Alckmin falou muito também na importância da energia limpa para o Brasil. Disse que o presidente Lula vai acelerar o marco regulatório para atrair investimentos na área de hidrogênio verde e disse também que o presidente foi responsável pelo fechamento de 16 bilhões de reais em contratos em linhas de transmissão de energia. Um projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro pode garantir uma pensão especial a pessoas que têm hipodermólise bulhosa. A doença, que provoca bolhas na pele, ficou conhecida depois que um menino de 9 anos emocionou o país ao acordar do coma e reencontrar a mãe. O projeto de lei foi uma proposta de Tayane Gandra Orrico, a mãe do Gui. Ele tinha mais de 5.000 assinaturas, quase o triplo do necessário para uma ideia legislativa popular tramitar na casa. No final da votação, Tayane comemorou a vitória ao lado do filho, o responsável por toda a mobilização. O herói tem voz agora, o herói ele acordou de um coma para um sonho. O pequeno herói se chama Guilherme Gandra, de 9 anos, vascaíno fanático, que comoveu o país em junho. Foram 16 dias em coma por causa da epidermólise bolhosa. Um longo tempo que só terminou quando ele abriu os olhos e reencontrou a mãe. Ainda no hospital, ele recebeu uma camisa do meia Gabriel Peck do Vasco, que se sensibilizou com o caso. Olha o que eu trouxe para você, a camisa. Após a alta, Gui entrou em campo com o ídolo no jogo contra o Atlético Mineiro no Maracanã. E no final da votação de ontem, o menino comemorou a aprovação com o grito cruzmaltino. Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da Cusaca. Vasco, Vasco, Vasco! O projeto aprovado prevê a criação de um programa estadual de assistência especializada para a epidermólise bolhosa, além de pensão especial para pacientes ou responsáveis. O texto agora segue para a sanção do governador Cláudio Castro. Caso a norma entre em vigor, ela será batizada como Lei Gui. A condição rara é genética e hereditária. Ela provoca a formação de bolhas na pele ao menor atrito ou trauma. Por causa da fragilidade, os pacientes são conhecidos como borboletas. A doença já se manifesta no nascimento e provoca traumas físicos e sociais, além de inspirar muitos cuidados. As formas mais graves, realmente, acho que tem que ter uma participação familiar aí bem importante, né? Porque a pessoa realmente, até às vezes, de repente, o caminhar, né? Ela já pode ter formação de lesões, então ela vai ficar meio dependente muitas vezes. A aprovação do projeto foi festejada pela família do Felipe, de 11 anos, que também é vascaíno, joga bola e faz os próprios curativos. Que os pacientes consigam se beneficiar, que consigam que os seus direitos sejam respeitados, que tenham acesso aos seus insumos, seus curativos de extrema necessidade, né? Visto que é uma doença muito grave, mutilante, os pacientes sentem muita dor e, além disso, que a gente consiga cada vez mais diminuir o preconceito. Eu não vejo hoje a gente ir pro Maracanã, ver o jogo junto, entrar com o Peck e eu com o Marlon Gomes. Seria a maior felicidade. A questão é que agora vem o outono e depois vem o inverno. E você que está em uma cidade onde o céu está aberto e com poucas nuvens, aproveite para ver a beleza da terceira e última superlua deste ano. Esse fenômeno ocorre quando a Lua e a Terra chegam ao ponto máximo de aproximação uma da outra. Essa superlua que a gente está vendo aí estampa o céu do Recife. Que coisa linda, vale a pena, hein? Abre essa janela. E olha, pessoal, o Rede TV News fica por aqui. Um ótimo fim de semana. Aproveite, descanse. Nos vemos amanhã um pouco mais tarde, 9h30 da noite. Até lá. Bom fim de semana. Tchau, tchau.